Senhores, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, agora gravando conteúdos, comentários acerca da disciplina de Direito Econômico. O meu interesse neste vídeo e nos próximos é tecer considerações críticas acerca das disposições da Constituição Federal sobre a intervenção do Estado nas atividades econômicas. Este que é, então, um dos conteúdos que nós trabalhamos nessa importante disciplina. O primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar com os senhores é justamente o conceito de Constituição Econômica, que, em outras palavras, diz respeito ao conjunto de normas jurídicas que é essencial a definir a maneira com que o Estado se comporta perante a economia. No primeiro contexto, nós temos que a Constituição Econômica pode ser formal ou material. Faz parte dessa Constituição Econômica formal todas aquelas normas jurídicas que estão formalmente previstas na Constituição Federal. Um primeiro exemplo seria o artigo 170 e seguintes da Constituição, que disciplina, em grande parte, a intervenção do Estado nas atividades econômicas, mas não exclusivamente, na medida em que, a exemplo, o artigo 7º, quando trabalha com as relações de trabalho e emprego, ou a própria tributação, também diz respeito à intervenção do Estado nas atividades econômicas. De outro lado, nós temos também a Constituição Econômica Material, que são aquelas normas que, ainda que não previstas formalmente na Constituição Federal, também são entendidas como essenciais ao desempenho das nossas atividades econômicas. Não existe um rol taxativo, exclusivo, exaustivo acerca de quais seriam essas normas ou qual mesmo as leis que fariam parte dessa Constituição Econômica Material. O que nós podemos entender do ponto de vista doutrinário que seriam certas normas ou leis que, de certa forma, se retiradas do ordenamento jurídico, modificariam por completo o funcionamento da nossa economia. Economia que é entendido no que diz respeito à dinâmica entre diferentes fatores de produção. Seria exemplo a consolidação das leis do trabalho, seria exemplo o Código Tributário Nacional, a Lei de Defesa de Concorrência, entre outras leis com o seu conteúdo normativo que, de um modo ou de outro, são essenciais ao funcionamento das nossas atividades econômicas. Agora, dando atenção especificamente à Constituição Econômica Formal, que são as normas então previstas na Constituição Federal de 1988, essas constituições em diferentes países podem ser classificadas entre constituições estatutárias ou constituições diretivas. As constituições estatutárias são aquelas que trazem normas jurídicas acerca do funcionamento da economia, que garantem bases normativas, bases jurídicas mínimas, a manutenção de um status posto. A exemplo, quando a Constituição define ou garante o direito de propriedade, quando a Constituição garante a liberdade de concorrência. Nesses itens, a Constituição está garantindo um funcionamento de um sistema posto, sem necessariamente querer modificá-lo. A segunda possibilidade das constituições diretivas são constituições que, além de disciplinarem regras ou princípios ao sistema posto, ao funcionamento da economia, também busca a transformação dessa realidade, por meio de normas que nós podemos chamar inclusive de normas programáticas, que são diretrizes a serem alcançadas pelo Estado e pelos entes privados. Nesse raciocínio, quando, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 busca, lá num dos seus incisos do artigo 170, a diminuição das desigualdades regionais, trata-se, portanto, de um objetivo, de um escopo a ser atingido pela nossa realidade. Desse modo, nós inclusive já podemos dizer que a Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição, no que tange a economia, uma Constituição diretiva, visto que visa transformar o ser num dever ser ideal previsto pelo Constituinte.
É interessante que toda Constituição diretiva tem dentro de si uma Constituição estatutária, na medida em que a Constituição brasileira ela traz regras de funcionamento da economia, vide a garantia à propriedade privada, porém, além disso, também traz regras ou princípios diretivos de transformação de uma realidade que não foi entendida como ideal pelo Constituinte. Então, essa é a nossa primeira premissa. No próximo vídeo, temos mais.